Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o meu canal de conteúdo pastoral, de conteúdo da vida diária, de escatologia, de sabedoria de provérbios, né? Mas hoje eu estou aqui falando um pouco mais sobre casamento, sobre divórcio, sobre essa luta hoje que as pessoas têm dentro da igreja de manter seus casamentos, cultivar a sua vida em comum. E essa área chama Vinho Novo justamente para que o Senhor possa renovar os nossos casamentos, possa trazer algo de novo, porque Ele é o Criador do casamento. Todas essas coisas extraordinárias que há, os segredos que há numa vida a dois, elas vêm de Deus. O Senhor criou como uma maneira de revelar para cada um de nós como é Deus família, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E quando Ele quis criar alguma coisa que representasse a família dele, Ele cria a família da terra, Ele cria o homem e a mulher para construírem algo juntos, gerarem filhos e desenvolverem uma vida em comum. Isso é maravilhoso. Se você ainda não é assinante do canal, eu te convido a assinar se você gostar do vídeo no final. Se você gostar, curta o vídeo. Se você sabe de alguém que está passando por crise, encaminhe, compartilhe, porque você pode fazer diferença também na vida de mais alguém. Essa é sempre a minha oração, para que esse conteúdo, essa playlist, possa chegar na vida de alguém que precisa. Porque Fulvio e eu temos assim muito forte no coração o desejo de contribuir com os casamentos, de falar um pouco mais da nossa história, da nossa experiência ao longo aí de mais de 20 anos, cuidando de casais, lutando contra o casamento, lutando contra o divórcio, cada um numa pegada, né? Mas nós lutamos contra o divórcio, queremos contribuir para que Deus possa tocar os corações e nos usar para que um casamento seja salvo. E eu tenho um vídeo anterior que eu gravei agora há pouco, que deve estar aí na sequência para você, e eu vou falar um pouquinho mais sobre justamente a indústria do entretenimento. Eu falei de como as pessoas estão consumindo demais Hollywood, e Hollywood no sentido amplo, guarda-chuva grande, quer dizer, hoje tem todos os aplicativos, todos os canais por assinatura, e quantas coisas a mais e piores vêm para justamente banalizar casamento, deixar casamento como uma opção, como uma coisa assim, se der eu continuo, se não eu paro, tudo bem, como se fosse algo banal, que não é. Mas isso, na verdade, vem da indústria, e eu sei que vem da indústria porque eu lembro que alguns bons anos atrás, no comecinho das TVs a cabo, nossa, para você ter uma ideia, quando a HBO entrou no Brasil, né? Ali tinha o canal da TNT, ele tinha um slogan que eu ouvi muitas vezes, achei engraçado, achei tudo mais. Quando eu comecei a me envolver um pouco mais estudando escatologia, estudando conteúdos assim, com um pouco mais de revelação, a frase deles era muito interessante. Acontece nos filmes, acontece na vida, acontece na TNT. E eu achei aquilo muito chocante. Como é que eles podem falar isso com essa convicção, né? É porque, na verdade, isso é bíblico na origem. A Bíblia diz que Deus trabalha com o homem através da visão. Então, desde que foi criada a tal da televisão, então uma visão que é implantada, uma visão que é distribuída por telecomunicações, está na casa das pessoas, e agora as pessoas veem a visão do autor do filme, do autor do argumento, do autor da indústria que cria vidas glamourosas dos atores e atrizes famosas, e cria então um Olimpo como se fosse os ídolos do cinema, os deuses do cinema. É tudo muito explícito, né? Quando a gente para pensar, fala, caramba, é verdade, olha, a coisa é muito claramente falando de um lugar, de uma certa inspiração, de um lugar de uma certa idolatria, de um lugar de uma busca por imitar aquilo que acontece, o estilo de vida, o padrão de vida, viver os enredos dos filmes. Então, muitas vezes, as pessoas nem mesmo sabem o que é, como que foi de fato, pessoas quando não tinham tanta gente vivendo um encontro, que toca música e que vem uma brisa e que tem a luz perfeita, e aí pede em casamento, aí toca uma música e a vida real não é assim. Pode tentar fazer, marcar num baita restaurante, contratar lá uns violinistas até para dar um glamour, um prato maravilhoso, mas isso não necessariamente vai acontecer tão bem, por quê? Porque aquilo é fake, aquilo tem uma direção de cena, tem uma direção de iluminação, se deu errado, corta, faz de novo, a impostação da voz, toda a ambientação, todo o clima do filme para jogar aquilo, então parece que amor é aquilo, daquele jeito, e quem não encontrou aquilo, talvez não encontrou amor. E vai ver a vida desses caras como é. Não tem um casamento, não tem uma estrutura, é uma família desestruturada, muitos deles. Então veja, é um sistema para mostrar para você algo no filme para que aconteça na sua vida. Isso substitui exatamente o que Deus quer que aconteça na sua vida. Se você é de Jesus, Ele quer que você tenha uma visão clara de qual é o propósito dele para você.
Deus tem propósito de paz e não de mal e de dar o futuro. Deus tem um casamento em que o casamento é feliz, é frutífero, é abençoado, mas é um casamento em que há lugar para perdão, restauração, renovo, conversa, alinhamento, busca do Senhor em oração, busca do Senhor através da palavra. Então, quando as pessoas consomem o sistema do mundo vai moldando os padrões de pensamento, sutilmente vai moldando os padrões de valores que nós não podemos negociar, vai moldando os valores estéticos. Então, agora, os padrões de beleza, ao longo da história, eles já mudaram 200 vezes. Se você olhar os quadros anteriores, se você olhar as mulheres e os homens dos anos 50, dos anos 70, dos anos 90, cada época tem um estilo. E todo mundo agora tentando seguir aquele estilo, eu tenho que usar aquela roupa, eu tenho que cortar aquele cabelo, tenho que ter aquele relacionamento, tenho que ter aquela casa, tenho que ter aquela família de comercial de margarina que não existe em lugar nenhum, a não ser no Instagram, não é? Aquilo não é verdade. Quantas, eu sempre falo nos dias, né, do Natal, eu sempre falo que os caras estão se matando lá, brigando, tem um tio chato, tem alguém que não sei o quê, que fala sempre umas piadas sem graça, tem outro que reclama da comida, faz a piada do pavê, todas aquelas coisas que todo mundo já está cansado de saber. Aí chegou, pessoal, vamos tirar a foto. Aí ficam todos lindos e felizes e maravilhosos. E quem está do lado de lá que não tem uma família para reunir no Natal, fala, puxa, a vida está todo mundo feliz, só eu que não estou. Quem está passando por uma crise de casamento, a família está em frangalhos, puxa, olha só, essas famílias estão todas curtindo, felizes, e olha a nossa situação. Aquilo é mentira. O sistema de Hollywood é ilusão. Eles dizem, entretenimento, distração, é ocupar o tempo com uma coisa que cria que entretém as pessoas para não fazer nada de fato, para não absorver nada que vai fazer a diferença nas suas vidas e, pelo contrário, pensam que estão relaxados, deixa eu descansar, trabalhei o dia inteiro, justo, vou descansar no final de semana, claro, e aí o crente baixa a guarda e recebe o filme como se fosse verdade. Nada contra assistir filmes, eu assisto muitos filmes, mas nos filmes eu tenho um senso crítico. Qual é a mensagem? O que está por trás disso? Por que eles querem estabelecer esse tipo de valores, esse tipo de relacionamento na vida das pessoas? Eu consigo assistir com senso crítico e usufruir da parte de entretenimento, mas eu vou te dizer, tem filmes que eu paro de ver, a Fúvia também, até mais do que eu, ela é bem rigorosa, porque nós não somos obrigados a assistir um lixo só porque todo mundo está assistindo. Eu pulo para um outro seriado, uma outra série, um outro filme. Nós não somos obrigados a engolir as coisas que eles querem que a gente engula, goela abaixo. Por quê? Porque acontece nos filmes, acontece na vida? Não acontece na minha vida em nome de Jesus. Eu quero que na minha vida aconteça o que a palavra diz que deve acontecer, o que a palavra me oferece que pode acontecer, porque eu já sei o quanto dói perder uma família e eu não quero nunca mais passar por nada parecido e eu não quero muito mais que você passe por algo parecido. Eu costumo dizer que o que eu quero mesmo com esses vídeos é que você não se divorcie, que você salve seu casamento, que se está tudo bem, você invista nele. Você não deixa a coisa piorar e desandar. Aqui na igreja nós temos, uma vez por mês, nós temos uma reunião de casais. E tem casais aqui na igreja que não vão. E eu sempre falo, olha, não espere o seu casamento passar por uma crise para você vir correndo buscar ajuda no gabinete pastoral. É claro que nós vamos ajudar, mas enquanto está tudo bem, é a hora de frequentar um grupo de casais, porque você vai descobrir que os problemas que você tem na sua casa não são só na sua casa, é praticamente os mesmos que todos os casais têm. No fim do dia, muitas coisas se resolvem, muitas coisas são iguais. Mas você poder ter gente para conversar quando você precisar de ajuda, você ouvir conteúdos e testemunhos que vão inspirar a sua casa, vão inspirar a sua vida, é tudo de bom que as igrejas podem e devem oferecer. A igreja é um lugar de lutar pelo casamento e não de banalizar o divórcio. Embora eu tenha passado por isso, seja feliz no meu segundo casamento, completo bodas de prata neste ano, nós continuamos contra o divórcio. Sabemos o estrago que o divórcio faz, o preço que se paga, mas nós sabemos que a restauração e a restituição no Senhor. Então, cuidado com a questão da indústria do entretenimento. Deus trabalhava com visão porque, por exemplo, ele levou Abraão e mostrou a terra para que ele tivesse uma visão do que Deus estava dando para ele. A visão de um casamento bom é importante, mas aí você tem que fazer, como eu disse, onde a planta do teu pé pisar, você vai receber. Então, onde você chega na visão que você estabelece do que você quer em Deus, junto com seu cônjuge, com seu marido, com sua esposa, é para lá que você deve caminhar. A visão da perda da promessa, porque perdeu o timing, aconteceu com Moisés. Moisés, Deus levou ele no monte. Moisés tinha justamente ferido a rocha 2 vezes, não era para ele fazer isso, a rocha representava Cristo.
Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados e pela dimensão da revelação que Moisés tinha, aquele pecado que ele não honrou o Senhor diante do povo nas águas de Meribá. Deus não permitiu que ele entrasse na terra. E então Deus levou até o monte, mostrou toda a terra e falou: você não vai entrar, agora você morra. E Moisés morreu ali. Mas Deus, ele é tão bom, e Moisés foi um cara tão extraordinário que eu não tinha pensado nisso. E aí eu vi essa e eu achei extraordinária. Mas o que Deus fez com Moisés depois de tudo isso? Quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração, eu posso imaginar Moisés lá, e Deus tinha falado 2 nãos para Moisés. Um, que ele não poderia ver a face do Senhor, porque senão ele ia morrer. Lembra que ele passa pelas costas de Deus, se é que Deus tem costas, não sei como é que foi aquele momento. E outro, que ele não ia entrar na terra. Mas no Monte da Transfiguração, ele viu a face de Jesus, ele viu a face de Deus. E o Monte da Transfiguração ficava na terra prometida. Então, os 2 nãos que Moisés recebeu em vida, ele recebeu depois na Transfiguração, quando ele apareceu para encontrar Jesus. Essa é extraordinária, não é? Fica aqui para você refletir sobre isso. Deus é bom, Deus é tremendamente bom. O que Ele fala não faça é para o nosso bem. O que Ele nos manda fazer é para o nosso bem. Os recursos que Ele tem para nós usarmos na sua vida, na nossa vida, é para usarmos mesmo. Então, aproveite as coisas que Deus oferece. Ainda mais você que conhece Jesus, você que é de uma igreja, de um ministério. E se você não é, conheça Jesus. É fundamental você colocar o Senhor dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.